Agora nós vamos partir para o capítulo 2, que é medindo o espaço ocupado. Então, pessoal, tudo que ocupa o espaço tem um volume. Então, a gente tem que começar a ter esse tipo de noção. O volume é a medida do espaço ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás. Então, tudo que ocupa o espaço, aquele espaço ocupado, aquilo ali tem um volume. Então, o que acontece? Olha aqui nesse exemplo aqui, ó, que está pedindo aqui, ó, pense e responda. Escreva no caderno quantos cubos há em cada figura. Então, você vai contar aí no livro de vocês, na figura A vai dar 42, na figura B vai dar 210, na figura C 24. Como eu já tinha falado, pessoal, o volume é a medida de espaço ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás. Então, o que acontece? A gente pode falar o seguinte, que se a gente tomar como medida que o cubo tem uma unidade medida de volume, nós podemos falar que o volume da figura A é 42, o volume da figura B é 210 e o volume da figura C é 24, porque todos eles aqui ocupam um espaço. Como que nós vamos medir o volume de um bloco? Olha o que acontece, eu quero saber a medida do volume desse bloco. Então, pessoal, outra coisa que é importante lembrar para vocês. O volume é sempre ocupado nas 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, o volume ocupa todo um espaço tridimensional. Então, se você pegar um copo e encher de água aquele copo, aquela água ali, ó, está ocupando um volume dentro daquele copo. Lá vai ter uma largura, um comprimento, uma altura. Então, sempre que estiver ocupando todo o espaço, ocupando um espaço nas 3 dimensões, nós estamos falando de volume, que é diferente do sentido de área. Área nós trabalhamos com 2 dimensões, comprimento e largura. Já o volume não, nós trabalhamos com o comprimento, com a largura e com a altura. É muito importante ter essa noção que volume a gente está trabalhando sempre com 3 dimensões. Então, o que acontece aqui para verificar o volume desse bloco? O que é a ideia que ele fez aqui? Ele dividiu esses blocos aqui, ó, em cubinhos aqui, ó, menores. Então, o que acontece? Nós temos fileiras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Desse outro lado, 1, 2, 3. E aqui, vamos ver aqui, ó. Largura, comprimento, largura e altura. Primeira coisa, vamos ver aqui o comprimento. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Largura, 1, 2, 3, colocamos aqui, vamos ver a altura, 1, 2, 3, 4. A gente multiplicar 5 vezes 3 vezes 4 dá 60, então o volume dessa caixa aqui é de 60 unidades, 60 cubinhos aqui, ó, o volume. No sistema métrico decimal, a unidade fundamental de medida de volume é o metro cúbico, que indicamos por m elevado ao cubo. O metro cúbico corresponde ao volume de um cubo com 1 metro de aresta. Então, pessoal, as medidas aqui do cubo aqui, ó, as dimensões, cada ladinho dele aqui é uma aresta, porque qual é a característica do cubo? O cubo, todas as suas 3 dimensões são iguais. Então, se a gente pegar um cubo por 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Então, o volume desse cubo aqui é 1 metro cúbico. Então, o metro cúbico é a unidade fundamental de medida de volume.
Só que o que acontece, pessoal? Da mesma forma que acontece nas unidades de medida de massa, na unidade de medida de volume, nós temos também os múltiplos e os submúltiplos do metro cúbico. E funciona de forma parecida a transformação. Então a unidade fundamental é o metro cúbico. À direita nós temos os submúltiplos do metro cúbico, à esquerda os múltiplos. À direita nós temos o decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. E à esquerda o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. Pessoal, da forma semelhante à transformação das unidades de massa, a unidade de volume funciona da mesma forma. Se você for deslocar da direita para a esquerda, você vai dividir. Se você for deslocar da esquerda para a direita, você vai multiplicar. Só que aqui, nas unidades de medida de volume, como nós trabalhamos com 3 dimensões, você não vai multiplicar ou dividir só por 10, não. Você vai multiplicar e dividir por 1000. Cada unidade que você for passando aqui, seja para multiplicar ou por dividir, cada casa dessa aqui, ó, você vai multiplicar e dividir por 1000. Mas o que é importante, as unidades principais que vocês têm que saber? Vocês têm que saber o que é o metro cúbico, o que é o centímetro cúbico e também o decímetro cúbico. Vamos lá. 1 metro cúbico, pessoal, equivale a 1000 litros. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Igual na casa de vocês, se vocês pegarem um talão de água aí da Saneago, for verificar, lá vai estar a medição em metros, mas não é metro linear. Tem gente que pensa lá, eu gastei 10 metros de água. Não é 10 metros de água linear, vocês gastaram 10 metros cúbicos de água. E cada metro cúbico equivale a 1000 litros, quer dizer que 10 metros cúbicos equivale a 10.000 litros. Outra unidade principal também é o centímetro cúbico. Cada centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então é muito importante. Se eu tenho uma latinha de refrigerante de 200 ml, então aquela latinha lá ela tem 200 centímetros cúbicos de volume ali dentro ali. Importante isso. E o decímetro cúbico, pessoal, o decímetro cúbico é que equivale a 1 litro. Então se você tiver 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então essas são as unidades principais. Vocês têm que saber que existem essas outras, mas para a gente trabalhar, a gente vai trabalhar com metro cúbico e mais com centímetro cúbico. O decímetro cúbico vai ser muito difícil, que nós vamos mais utilizar o metro cúbico e o centímetro cúbico. Lembrando que um metro cúbico equivale a 1000 litros e 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, a 1 mililitro. Agora, pessoal, nós vamos falar do volume do bloco retangular e do cubo. Qual que é a diferença de um bloco retangular e de um cubo? Gente, de forma geral, a gente pode definir que um bloco retangular, para facilitar para vocês, olha aqui, ó, Rua da Calçada com pedras lembram blocos retangulares em Pirenópolis, Goiás, foto tirada em julho de 2018. Se nós tivermos um tijolo, por exemplo, é um bloco retangular. Normalmente o bloco retangular, as 3 medidas dele pode ser iguais, ter 2 iguais, mas também pode ter as 3 medidas diferentes. Mas para ser um bloco retangular, pelo menos uma das medidas tem que ser diferente. Porque se as 3 medidas forem iguais, ele não é um bloco retangular mais, ele passa a ser um cubo. Porque a característica do cubo é que tem que ter as 3 medidas iguais: comprimento, largura e altura. As arestas de um cubo têm as mesmas medidas. Então, se eu quero calcular o volume desse bloco retangular aqui, por que eu sei que é um bloco?
ele tem a largura e a altura igual, mas o comprimento é diferente. Então ele não é um cubo, é um bloco retangular. O que eu falei para vocês para a gente calcular o volume? A gente vai multiplicar o valor das três dimensões. Sempre que eu quero calcular o volume de qualquer coisa, de qualquer objeto, eu tenho que multiplicar suas três dimensões. Então, 2,5 vezes 4 vezes 2,5. Realizando esse cálculo aqui, deu 25. 25 o quê? Se as medidas aqui estão em metros, então o resultado vai ser em metro cúbico. Toda vez que você está trabalhando com volume, a resposta vai ser cúbico. Seja metro cúbico, centímetro cúbico, quilômetro cúbico, decímetro cúbico, sempre vai ser cúbico. Pessoal, da mesma forma, a gente faz o cálculo para calcular o volume de um cubo utilizando as três dimensões. A grande diferença é que, num cubo, as três dimensões, comprimento, largura e altura, são iguais. Essas medidas aqui são chamadas de arestas do cubo. Então, o cubo tem as suas arestas de medidas iguais. Então, aqui no caso, 4,3 metros, 4,3 metros, 4,3 metros. Você vai multiplicar essas três dimensões aqui, vai ter como resultado 79,507 metros cúbicos, porque as medidas estão em metros. Se tivesse em centímetros, seria centímetro cúbico. Se tivesse em decímetro, seria decímetro cúbico, mas no caso aqui é metro cúbico.